Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias Nossas Histórias. E eu sou Fátima Trindade, apresentadora desse podcast. Gente, hoje eu tenho uma convidada simplesmente maravilhosa, uma mulher incrível. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Ela é formada em Engenharia da Produção, já trabalhou em grandes empresas como Volkswagen, Citroën, Peugeot. Gente, e agora ela é simplesmente a secretária de Política das Mulheres da cidade de Campinas. É claro que eu estou falando dela, a Alessandra Herman. Seja muito bem-vinda, meu amor. Que alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Você é uma pessoa muito especial para mim. Você já esteve lá na secretaria, nós já conversamos um pouquinho e assim, a sinergia foi grande entre nós. Então eu acho que esse podcast vai ser muito bacana, viu? Com certeza. Não, e tem gente já falando que nós somos irmãs, bem parecida. Exatamente. Uma linda. Eu falei, muito orgulho disso, muito orgulho, pode ter certeza. E assim, Alessandra, gente, assim, eu até quero passar um pouquinho, uma introdução do que eu vi, né, na Casa da Mulher, né, onde você realmente atua. É um trabalho incrível que ela faz, todo mundo deveria até lá para conhecer esse trabalho. Ela trabalha com as mulheres que realmente já sofreram, já foram abusadas, sofreram de feminicídio, enfim, tem várias, né, ameaças, né, são ameaçadas. E essas mulheres, eles dão uma rotina lá que aprendem, né, com cursos, com palestras, elas saem de lá com profissão, né, profissionalizada, porque eu vi lá que tem todo um entendimento. Sim. Então, Ale, começando por isso, pode chamar de Ale, né? Claro, claro. Começando assim, não só falando da Casa da Mulher, né? Que isso é uma introdução até para as pessoas saberem todo o seu trabalho que você vai contar pra gente, além de voluntária, né? Que você também é. Mas eu queria saber, antes de tudo isso, engenheira, entrando como secretária, né, da política para as mulheres da cidade de Campinas, é muita responsabilidade. Como que foi essa mudança de cargo, essa mudança de, né, de engenheira para, né, essa transição de carreira? Conta pra gente. Foi realmente um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Tem sido, na verdade, né, Fátima? Porque é uma transição muito grande, você sair do setor privado e ir para o setor público, né? A minha primeira experiência no setor público e já num cargo de liderança tem sido, assim, realmente tudo que eu já passei até agora, quase 50 anos de existência, realmente tem sido mais desafiador. Porque são formas de trabalho, dinâmicas de trabalho muito diferentes, né? Então, no setor privado, normalmente você tem aquelas metas mais claras, pré-estabelecidas, né? Você tem todo um planejamento, você está ali bem ou mal mais assessorada, digamos assim, né? Você sabe que aquilo vai ter começo, meio e fim. E quando você vai para o público, é diferente, porque você pode criar, né? Você tem que começar a pensar em projetos que não sejam de curto prazo, mas sim de médio e de longo prazo. Tem toda essa influência, tem influência política, tem alguns limites institucionais também. Só que assim, o que você fizer ali vai impactar diretamente a vida de muita gente. Nossa, não é fácil, é um desafio diário que você tem. Exato. Então, assim, eu não posso errar, né? Eu não posso errar, porque eu estou lidando com a vida de pessoas, né? Então, assim, realmente tem sido um desafio, mas maravilhoso, né? Eu acho que você está cumprindo bem, pode ter certeza. Muito obrigada. Eu te acompanho, então por isso que eu posso falar. E assim, o que a engenharia trouxe para você? De repente, poxa, você é formada em engenharia. Então, o que ela trouxe que você acha que fez diferença para essa nova função, para essa função de secretária de Política das Mulheres? Eu acho assim, Fátima, na verdade, o meu trabalho no privado como um todo, não só a engenharia, eu acho que, como a gente começou uma secretaria do zero, digamos, né? A primeira secretaria de política para as mulheres da cidade de Campinas. Então, existia anteriormente uma coordenadoria, que ficava na Secretaria de Assistência Social, mas agora virou uma secretaria. Então, assim, vamos partir do pressuposto que começou praticamente do zero. Então, acho que tudo isso que eu trago do privado e que a engenharia me ensinou são fundamentais
porque você precisa fazer ali um desenvolvimento de uma equipe, né? Você recebe uma equipe ali para trabalhar e você tem que fazer aquilo ali dar certo. São pessoas que você não conhece, com quem você nunca teve nenhum tipo de relacionamento. Então, tem esse desafio da equipe. Você tem que fazer um planejamento orçamentário. Então, acho que no segundo mês de criação da secretaria, a gente já teve que fazer o nosso plano plurianual. Então, aí entra a questão da engenharia, né? Que ajuda Isso, muito, olha que bacana. exatamente. Definir todos os processos internos da secretaria. Tá, e agora? Nós vamos começar por onde? O que que a gente tem que fazer? Tá bom, tem essa diretoria, tem essa aqui, tem essa coordenadoria, mas olha, quem está aqui hoje tem mais perfil para estar aqui. Então, assim, se eu realmente não tivesse passado pelo privado e adquirido tanta experiência no privado, de gestão mesmo, eu acho que seria muito mais difícil Eu começar imagino. assim do zero. E, inclusive, eu fui indicada para assumir essa secretaria justamente por ter experiência em gestão. Então, a questão política não foi nem algo que foi tão relevante assim para minha escolha. Foi mais essa questão mesmo do meu conhecimento em gerir Então, gerir algo só do te zero. ajudou. Então, essa transição só te Sim, ajudou. Isso é muito importante. exatamente, E assim, exatamente. foco, né? Porque tem que ter. Então, imagina você, tem que ser estratégica, tem foco, tem que ter um planner, né? Aquela coisa na cabeça. Exato. E lidar com pessoas, lidar com gente. Isso. Porque você teve também o desafio, você tem, né? Diário. Só que eu imagino que nessa transição, quando você foi chamada e entrou, você tinha que É. convencer também seu público interno. Eu falo isso porque Exato. eu sou palestrante É. e eu dou treinamento para muitas empresas. E o maior desafio de alguns líderes sempre é esse. Então, eu imagino você na carreira pública, então, né? Entrou, Exato. teve todo o time para você convencer. Como é que foi quando Exato, você porque foi nós não nos tranquilo? conhecíamos, exatamente, não eram pessoas que eram da minha convivência, E tipo né? assim, a pessoa olha e fala, quem que é essa, Exato, né, que tá quem aí que é entrando? Fora isso, não digo nem julgamento, mas toda essa... Não, mas tem, né? Tem alguns que julgam. Tem e pessoas que toda, julgam. Fátima, essa expectativa que tinha em torno dessa secretaria, porque nós nascemos em agosto de 2025, né? Onde É neném, né? É neném, recém. e assim, a gente estava inserida assim nesse contexto, né, que a gente vem acompanhando na televisão, dessas crescentes aí de números de feminicídios. Que é um absurdo. Que é um absurdo. Então, você imagina a expectativa que se criou em cima dessa secretaria, né? Justamente por esse momento que ela foi criada, né? Então, assim... Todos os olhos em cima ali de você e do seu departamento, é. todo mundo. E quem é essa nova personagem que não veio do meio político? Quem Uhum. é essa menina? Essa menina não, né? Quem é essa mulher? É, essa Né? mulher, né, que tá desafiando, que entrou Exato. para Quem é essa pessoa que nunca a gente Nem sabia quem tinha era? escutado falar? Então, assim, realmente, desde o primeiro dia tem sido um baita de um desafio. Mas assim, Fátima, eu sou uma pessoa muito focada no trabalho. Eu trago isso também do privado e da engenharia, né? De ter consistência de entrega nas Isso é coisas. muito Então, assim, importante. tudo que eu vivi até hoje, Fátima, eu estou aplicando nesse meu trabalho. E como eu te disse, é um dos trabalhos mais importantes que eu já desempenhei, não só justamente por você trabalhar com a vida das pessoas, mas pelo tanto que ele também tem me transformado. Tão lindo ouvir isso. É. Que bacana. Porque é impossível você lidar com tudo que você lida, você conversar com as mulheres, você entender do universo delas, que são tão diferentes, são pessoas tão diferentes do que você estava acostumada ali, né, a lidar no dia a dia. Então, isso para mim tem sido transformador e sem dúvida nenhuma. E nós vamos entrar nisso agora. É. E assim, gente, para quem está nos assistindo, é muito importante essa referência que a Lê deu agora. Que nem porque, né, o desafio foi, sai de uma transição de uma carreira corporativa, Isso. entra uma carreira pública, tem as pessoas, né, que olham, que veem, que julgam, enfim, mas você trabalhou com consistência, foco, determinação e não teve medo, né? É isso, já são dicas aí de liderança. Aquela coisa, isso. eu falo que tudo que a gente faz todos os dias, sempre com constância, dá certo. Então, você já atingiu aí o máximo. Agora, falando um pouquinho da Casa da Mulher, né, daquele trabalho incrível. Eu fui lá, ela até comprou bolinho pra mim, gente. Tomei café, me senti em casa, de verdade. saber disso. Foi Esse é o muito lindo, propósito. foi muito lindo. Me apresentou todo o estrutura, espaço. né? Conheci também alguns profissionais, tipo psicólogos, né, que estavam lá. Assistentes sociais, Assistentes né? sociais. E Exato. todo mundo com um sorrisão, assim.
É isso que é legal, todo mundo com aquele sorriso. É. Fala um pouquinho para quem não sabe desse trabalho, como é que funciona. De repente, uma mulher que está aí sofrendo, está desesperada, não tem, acha que não tem saída. O que que ela deveria fazer? Qual que é a programação? Denuncia, vem até aqui? Como é que funciona? Tá, vamos lá. A Casa da Mulher Campineira, Fátima, ela já existe há alguns anos ali. Nós estamos localizadas na Rua 11 de Agosto, no número 412, e é uma casa onde reúne vários serviços, né, destinados às mulheres em situação de violência doméstica. E, por enquanto, o nosso gabinete, o gabinete da secretaria, também está funcionando lá. Uhum. Então, a previsão é que a partir de outubro a gente vá para o Paço Municipal, né? Porque, enfim, estão tendo algumas obras, né? Enfim, que a gente ainda não conseguiu ir para o Paço. Então, portanto, o nosso gabinete está ali localizado na Rua 400. Eu gosto de frisar bem. Pode frisar, Porque que é os bom. serviços, os serviços que estão ali, que eu já vou falar sobre cada um deles, são muito importantes, que todos conheçam. Então, é Rua 11 de Agosto, 412, Casa da Mulher Campineira. E é facinho, gente, endereço É, né? facinho, é bem no centro mesmo, bem ali naquela, quase na Campos Salles, né? Quase no Isso, cruzamento é a ali, rua paralela, né? da Beneficência Portuguesa, do Hospital Veracruz. Aí, ó, facinho endereço. É aquela rua. Então, quais são os serviços que funcionam na casa, além da Secretaria da Mulher, né, das diretorias, das coordenadorias? A gente tem o CEAMO, que é um centro de referência e apoio às mulheres vítimas de violência. Esse é um serviço criado já há mais de 20 anos aqui em Campinas. Inclusive, foi um serviço iniciado pela delegada Terezinha, que é uma figura muito conhecida, uma pessoa que eu respeito muito, né? E que iniciou... Qual que é o foco desse serviço, Fátima? É justamente acolher essas mulheres que estão em situação de violência. Elas são assistidas por uma psicóloga ou por um assistente social que vai ouvi-las e vai fazer uma avaliação de risco, né? Se elas entenderem que essa mulher está correndo risco de vida, elas encaminham ou sugerem, elas não encaminham, elas sugerem que essa mulher vá para o abrigo existente aqui na cidade de Campinas. Então, Campinas tem um abrigo onde essas mulheres podem permanecer até 6 meses junto com os seus filhos. Tá? Que bacana. Pode levar os filhos, então. Pode levar os filhos. Olha que projeto lindo. Isso, muita gente não sabe, não sabe. Então, assim, essa é a sugestão que elas fazem, né, quando essa mulher está em iminência de morte, ou essa mulher ainda não conseguiu identificar que realmente aquele relacionamento é abusivo, ela ainda tem muitas dúvidas, ela não sabe se ela quer denunciar o companheiro ou não. Então, ela é convidada a fazer parte de um grupo de fortalecimento que acontece também lá na Casa da Mulher Campineira. Tudo na Rua 11 de Agosto. Tudo na Rua 11 de Agosto. Por quê, Fátima? É muito difícil uma mulher sair de um relacionamento abusivo assim, né, de primeira. Primeiro porque ela não sente, muitas não sentem que estão num relacionamento abusivo. Não sabem. Elas não têm noção, né? Porque as mulheres acham, Fátima, ainda, e isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais falar, Tem que falar respeito, bastante. informar, elas acham que violência doméstica é só violência física. Mas tem a psicológica e é a pior, né? Que é a que inicia tudo. Tem a Aham. psicológica, tem a moral, tem a sexual, tem a patrimonial, mas normalmente tudo começa através da violência psicológica. Então, e que hoje tudo isso é tipificado, hoje não, né? Desde de 2006, que quando foi a Lei Maria da Penha foi promulgada, que esse tipo de violência, né, foi tipificado e agora é passível também de penalização. Então, isso é importante. A gente, né, enfim, quanto mais a gente conseguir divulgar, melhor. Então, elas vão lá com algumas queixas, sem saber se realmente aquilo é um relacionamento abusivo ou não. Não entendem muito bem o que elas precisam fazer ou qual a solução para aquilo. Muitas vezes, elas só querem que aquilo acabe, que aquilo... elas não querem, como eu disse anteriormente, elas não querem denunciar o parceiro, mas elas querem... aprender como lidar com aquilo de uma forma que ainda o casamento seja preservado, enfim.
Medo do que vão falar, do que vão dizer. Medo São exato. tantas, eu falo que são tantas São crenças, tantos né? fatores. Porque de repente na família a mãe sofria com isso e nunca fez nada, aí passa a filha também acha que é normal, e é uma Isso, normalidade que não é normal, na realidade. exatamente. Mas, Ali, para a pessoa que está nos ouvindo nesse instante, né, que vai, isso aqui tudo está sendo gravado, e a gente vai para o YouTube, enfim, quem vai estar ouvindo lá no meu canal. Comenta para a pessoa, por exemplo, essa mulher. O que seria essa questão psicológica? Exemplos de frases, de comportamento que ela possa identificar, que eu acho que o meu podcast ele é muito para informar isso. Perfeito. Então, que tipo de frase, comportamento do marido, do namorado, do noivo, enfim, do companheiro, que seria essa abordagem? Fátima, eu sempre costumo dizer assim, que de todas as mulheres com quem eu já conversei a respeito, sempre começa através assim de um ciúme excessivo, né? Se é que existe um ciúme que seja saudável, acho que nenhum tipo de ciúme é É, saudável, mas assim, começou a ter um ciúme muito excessivo, começou a cercear, não onde você deixar sair, está? não deixar sair, não saia com as amigas, não fale com a sua mãe e com o seu pai. Essa mulherada tem inveja de você porque você é bem casada e elas não são. Então, normalmente o agressor começa justamente por aí, a afastar essa mulher do Do convívio, meio social. do meio social. Esse é o primeiro passo. E aí depois ele começa a atingi-la através da autoestima. Então, você não serve para nada, se um dia eu te largar, Ninguém vai te querer. ninguém vai te querer, Você você é é gorda, maluca. você é feia. Isso, isso. Esse é o tipo de violência que aí já entra um pouco também da violência moral, né? Junto com essa psicológica. E a gente entende que é normalmente dessa forma que a violência se inicia, digamos assim. A física e o feminicídio são as últimas etapas, tá? Perfeito. Então, assim, são indícios muito claros. É isso justamente, você não serve para nada, ou senão, assim, olha, para de trabalhar, para que você está trabalhando? Para de trabalhar, eu tenho condição aqui de sustentar nós dois. Para. Com certeza, então, Fica... pelo tudo que você está falando, a pessoa, normalmente, né, esse tipo de comportamento, ele quer eliminar a pessoa de qualquer convívio, né, com Exato, outras pessoas, para acreditar que exatamente. aquilo que a pessoa diz é verdade. Exatamente. E para ele ter cada vez mais Domínio. influência e domínio sobre essa mulher. Então, tem muita coisa que a gente precisa realmente ficar atenta. Você está falando no telefone, sei lá, com o seu companheiro, a pessoa, mas com quem você está falando? Mexe no seu telefone. É, A pessoa não tem mais vida privada, né, na realidade, né? Exato. Tudo tem que ser comunicado. Exato, e todo mundo acha muitas vezes, mas isso é normal do Ele é relacionamento. ciumentinho, é um Ele é ciumentinho, é porque ele gosta de mim, ai, que tal. fofo. Que fofo. Poxa, tudo bem, É. isso não é motivo para você terminar uma relação, mas começa a ficar esperta, Uhum. né? Começa a prestar mais atenção, porque é assim que começa. Então, vocês estão ouvindo, né, gente? Os alertas da Alessandra comentando sobre isso. Isso. Então, começou, de uma certa forma, cercar, não pode, quer tirar do trabalho, não quer que tenha Isso. convívio com outras pessoas, É. quer ficar só com a pessoa, e depois começa as agressões, né, psicológicas. Só eu que gosto, Exatamente. só eu que gosto de você. Se eu te largar, você vai ver, ninguém mais vai te querer. É por aí que vai. É por aí. O início é Tá, sempre. então tá aí já as dicas O do início que é seria. sempre dessa forma. É porque às vezes a pessoa ela acha que isso aí tudo é bonito, e não é, gente, não é saudável. Já são Eu as falo, quem famosas ama, red flags, né? e Já quem começa a ama, ficar quem esperta. ama sempre cuida e sempre vai estar junto e vai querer que a pessoa conviva com outras pessoas. Porque a gente Claro. quer a pessoa feliz ao lado da Exatamente. gente. É bem diferente, né? Não é É dessa forma. completamente diferente, mas é isso. Eu acho que tem muitas mulheres ainda que não entendem, não compreendem, acham que são determinadas posturas são normais dentro de um relacionamento, não se atentam e aí a coisa começa a progredir. E, por exemplo, e a pessoa que está sofrendo já, né, esse tipo de agressão, já foi identificada, ela já sabe que está sendo agredida, psicologicamente, já está dominada, e ela fala assim, mas ela tem medo de ir até a casa e depois o cara já começou a ameaçá-la, É. se você for, sabe, começou já a cercar Sim. de uma forma que ela tem até medo de ir e ser morta, na Exato. realidade. Porque a maioria que a gente vai acompanhando as histórias desses casos horríveis que acontecem, a pessoa já tinha sido ameaçada, ela entendeu? E ela tinha medo, e mesmo assim foi e ainda acabou sendo morta. É. Como que a gente convence a mulher? A grande maioria delas, Fátima, quando chega na casa, eles não sabem.
elas vão escondidas. Eles não fazem a menor ideia que elas estão buscando ajuda, né? E elas vão fisicamente, não há uma ligação antes, não, já vão direto lá. Normalmente elas ligam para marcar um horário. Ah, ok. E isso é bom até a gente falar, né? Para um atendimento ser mais organizado e ser mais proveitoso, é interessante que elas liguem Qual que é o primeiro. telefone? Assim, tem um... Eu não sei de cor, mas eu posso Tá. depois aqui dar uma Depois a olhadinha. gente coloca. Tá. Elas marcam um horário e aí elas passam por esse primeiro atendimento com uma Tá. psicóloga ou com uma assistente social, que justamente é aquilo que eu disse. Ela vai avaliar o que está Identificou. acontecendo com essa mulher, né? Agora, isso é muito interessante também. De sexta-feira, a gente deixa o dia livre. Então, é por ordem de chegada. Então, se você não tem como marcar um horário, se você não tem como... Apareça lá na sexta-feira. Então, mulheres queridas, se não, né, Isso. de repente não quer, eu não sei como ligar, eu tenho medo até de ligar, quero ir direto lá. Então, vai na Casa da Mulher, a Rua 11 de Agosto, Número 412. 412, às sextas-feiras. Às Que aí é sextas-feiras. livre nesse dia e por Isso. chegada, atendimento Aí por provavelmente chegada. você vai ter que esperar um pouquinho, Ah, mas sim. você vai ser Mas já é um atendida. alívio, né? Porque vai ter um apoio, um acolhimento, né? Que é isso que as mulheres que estão sofrendo mais precisam, né? Exato. Esse apoio. Porque isso que você disse acontece muito. Às vezes elas não conseguem nem fazer ligação, porque o celular delas tá bloqueado, tá olhando. Eles olham. Uhum. Então é melhor que elas, mesmo sem ligar, sem marcar, apareçam lá de sexta-feira, que a gente vai dar um jeito de atendê-las. E aí, Fátima, elas recebem todas essas orientações. Então, muitas têm dúvidas também jurídicas. Ah, tá, mas então, ok, já identifiquei, eu realmente estou num relacionamento abusivo, mas o que eu faço? Eu saio de casa, eu vou para onde? Que tipo de benefício o município oferece? Mas será que eu tenho que fazer o boletim de ocorrência? Você pode me ajudar a fazer o boletim de ocorrência? Sim, entendeu? Então, assim... E vocês lá orientam e ajudam em todas essas questões. Isso, a gente faz todo esse tipo de orientação, só que a gente preserva o que ela deseja. A gente nunca vai falar para ela, ó, vai na DNM, vai na Delegacia da Mulher e faça agora um boletim de ocorrência, denuncie esse agressor. Não, a gente explica para ela quais são qual é a rede de apoio. Né? Ó, você pode fazer isso, feito. você pode fazer aquilo, não sei o que. Estamos aqui para te ajudar, mas a decisão é sua. A autonomia da decisão é sua. Porque é dessa forma que tem que acontecer, né? A gente não pode também chegar e impor, obrigar qualquer coisa, porque senão vai virar o que ela tem em casa, você concorda? Que é essa imposição. Então, ela tem que ter essa autonomia para decidir. Então, assim, ela precisa estar bem informada, que é o que a gente faz, de toda a rede de apoio, de tudo que tem à disposição dela na cidade de Campinas, e ela toma a decisão. E a gente está ali sempre, ó, tomou essa decisão? Tá bom, a gente está aqui do seu lado, tá? Aí, digamos que ela tomou a decisão, não, realmente eu quero ajuda, eu quero esse apoio de vocês. Tá. Aí ela começa, igual você falou, tem até um local, né, onde pode ser um abrigo para ela e para as crianças, 6 meses, até 6 meses. E aí, essa estrutura de trabalho, porque eu acho que o que falta muito para essas mulheres é depois ter esse apoio, porque eu preciso ganhar um dinheirinho, eu preciso ter um recurso. Porque a maioria fica até com uma relação dessa por não ter recurso. A grande maioria. Né, a grande maioria. Então, aí, qual é o trabalho que é feito? Isso. Fala um pouquinho dos cursos, dos projetos que vocês têm, que eu fui até lá, gente, é encantador, é maravilhoso. Esse é um dos principais fatores, Fátima, que seguram essas mulheres em relacionamentos abusivos, é a dependência financeira. Tem a dependência emocional? Tem. Mas o que pesa, na verdade, é a dependência financeira. Então, essa mulher começa a ser trabalhada lá na Casa da Mulher Campineira, como eu te disse, né? Ela começa a fazer parte de um grupo de fortalecimento, onde ali ela passa como se fosse por um atendimento psicológico, só que coletivo. Porque realmente demora muito tempo para ela sair desse ciclo de violência, né? E ela precisa estar muito fortalecida antes de tomar qualquer tipo de decisão. E aí, ao frequentar a Casa da Mulher Campineira, ela percebe que a gente tem ali uma diretoria de empreendedorismo, que ali acontecem cursos, né, de capacitação. Então, tem um curso ali de panificação que é ministrado na casa mesmo, ou qualquer outro tipo de curso, assim. A gente costuma fazer bastante capacitação nessa área da beleza, sabe? De cílios, de esmaltação em gel, E ela, poxa, falou, caramba, eu podia participar agora aqui desse grupo, né? E quem sabe, né? Entende? Só dela estar ali naquele local, ela pode se interessar por alguma coisa que esteja sendo oferecida para ela. E aí
começa a transformação. Porque a gente, além de ter um curso de capacitação, a gente tem um programa onde ela pode participar de feiras solidárias sem ter que pagar nada. Então, ela aprende um artesanato, ela aprende alguma coisa de culinária e começa a comercializar esse produto nessas feiras. Aí começa a ter um rendimento, Começa né? a ter isso, começa a ter um rendimento. Aí, dentro dessas feiras, ela começa a fazer networking com outras mulheres. E aí, você vê como aí o universo dela vai expandindo, exatamente. E aí, ok, daí ela tem essa formação toda, maravilha. Você tem algum exemplo, assim, de uma pessoa, não precisa dizer o nome, claro, mas, assim, de um caso que você viu desde o começo, uma forma absurda, como chegou a pessoa, depois do trabalho, como que está hoje? Sim, não que eu exemplo, tenha né? visto, porque ou até eu que tô ali você muito soube. recentemente, mas assim, vamos, como eu disse, né, que já existia coordenadoria dentro da assistência social. Se você conversar com essas meninas que trabalham ali há mais tempo, elas já tiveram vários casos, então, de mulheres, por exemplo, que eram vítimas de violência, tiveram uma capacitação, começaram a vender, por exemplo, bolo ou docinhos na feira e hoje tem um restaurante. Ai, que coisa linda. Ó, gente, é É, isso que eu acho bacana. Porque esses exemplos motivam, né? com A certeza. pessoa fala, nossa, então realmente tem saída para mim. A minha Exato. vida não é só isso. Isso não Isso. é, eu não tenho que viver dessa forma sofrida, né? De uma forma abusada, É sendo isso. abusada, o psicológico abalado. Tem saída para mim. Isso, Que bacana. é esse o nosso trabalho. Falar para essa mulher, olha, você não está sozinha e a gente está aqui para te trazer as alternativas. E do período que você está, que você falou de 2025, você já viu algum caso assim que te emocionou bastante? Vários. Mais um, pelo menos, assim, pra gente? Sem Vários, nomes, é Fátima. claro. É porque Mas assim. assim, tipo assim, o que eu Não, de ver assim, de saber a pessoa, como que ela entrou, assim, qual o problema maior dela, e hoje, né, igual você falou do restaurante e tal, mas isso. assim, que você se emocionou, de repente ela deu até um relato, alguma coisa assim, que ela mesma foi e falou do que mudou a vida. Você É, chegou, assim, tem alguma coisa que te emocionou demais a conta? sim, o que eu me lembro aqui agora, né? Nós atendemos uma moça que chegou totalmente assim, desnorteada, ela estava completamente, porque assim, a agressão tinha acabado de acontecer. Ah, Então, assim, o ex-marido foi até a casa onde ela estava, achou que ela estava lá dentro, tocou fogo na casa, meu Deus. percebeu que ela não estava aí, achou que ela estava então na casa do filho, foi lá, deu 3 tiros na porta. Então, assim, Meu ela Deus. foi uma pessoa que Imagina esse é um caso assim que hora que chega a gente oferece imediatamente o abrigamento, porque não tem como essa Não, mulher tem que voltar para falar. casa, porque esse homem e ele ficou atrás dela pelo bairro com armado, né, ameaçando e os vizinhos começaram a mandar foto dele e ela já estava Com lá na casa da vocês. mulher campineira. Então a gente teve que fazer toda uma mobilização para que rapidamente saísse uma medida protetiva para ela. E enquanto ela estava lá na defensoria fazendo essa medida protetiva, nós a levamos de carro. Uhum. E enquanto ela estava lá fazendo a medida protetiva, começou a pipocar no Instagram dela fotos que ele achou um dos filhos dela e deu um cacete no menino. O menino Meu estava todo Deus ensanguentado do e a gente acompanhando, céu. Fátima, É tudo terrível, isso. que sofrimento. Enfim, mas ok, conseguimos, pedimos ajuda da Guarda Municipal, que a Guarda é uma super parceira nossa, a Guarda Municipal, a Polícia Militar também. Então, assim, foi uma mobilização por causa dessa moça. E quando ela volta, alguns dias depois, e fala pra gente assim, olha, tudo aquilo que vocês fizeram, hoje, né, eu estou aqui, hoje eu pude almoçar com os meus filhos em casa, ele foi preso, acabou que ele foi preso. Mas assim, tudo que eu passei e tudo que vocês fizeram ali por mim, hoje me permitiu estar em família com os meus filhos almoçando, porque era para eu estar debaixo da terra. Se aquele dia vocês não tivessem feito o que vocês fizeram, eu ia ser mais uma Que estatística. trabalho, então, é um trabalho sensacional isso. Que olha o Isso. apoio, né, que vocês É. deram, porque tudo que uma pessoa que está sofrendo por isso, por essas agressões, por esses abusos, por essa forma, já com medo da morte, porque a morte está ali, né, pertinho. Exato. E quando encontra uma rede de apoio dessa, não tem preço. Isso Não. imagina, ela nasceu de novo.
Simplesmente. Isso, e quando ela Que vem lindo. e te abraça, Fátima, Ai, é uma coisa de chorar, e né? aí você É fala, poxa, todo emocionante. mundo, não teve como, nenhuma pessoa que estava ali junto comigo não se emocionou, É porque você porque fala, aquela. poxa, eu É, salvei nós salvamos a vida de salvamos. alguém, Foram os né? anjos, é os anjos, É, exatamente. E assim, gente, só quem sofre, só quem passa por isso sabe a dor que é. A gente, às vezes, exato. que a gente está aqui conversando, falando, né? A gente está narrando, mas você imagina a pessoa que sofreu e viveu isso, e algumas que ainda estão sofrendo e vivendo. E são muitas, Eu Fátima, imagino, é um absurdo. Agora vamos falar, né, são em muitas. cima disso, a gente vê que vem muito do trabalho que vocês também estão fazendo, que eu vi, criando cartilhas de Isso, conhecimento para adolescentes, para os meninos também, porque se a gente começa a educar os meninos, né, de uma forma que respeita a mulher, né, que eu acho que tudo começa por aí, né, desses exato. homens, vamos respeitar a mulher, tá ali com a sua namorada, já começa, respeita a sua mãe, suas irmãs, suas amigas da escola, acho que tudo começa por aí. Não ouvir tanto, né, que agora é tanto o Instagram, eu falo, ele é maravilhoso, mas aí vai lá, fica assistindo videozinho no TikTok de um É. que fala de uma forma mais, Influenciadores que vem, que não estão que só ajudando em falam, nada, que estão exato. destruindo, né, É, construindo, destruindo a parte bacana e trazendo desrespeito, e aí esse menino começa a ser esse homem, vai sendo exato, construído. Esse exato. homem que vira esse monstro, né? Depois É, que sai matando aí porque não fez o que ele queria, né? Que exatamente. é o sentimento de posse. E esse trabalho, eu gostaria que você comentasse, esse trabalho bonito que vocês estão fazendo agora também, nessa parte de cartilhas, de conscientização nas escolas, que eu vi. Isso, exatamente. Essa foi a nossa proposta, digamos assim, durante esse primeiro ano, né, de criação da secretaria. Foi isso que nós nos propusemos a fazer, Fátima. Ah, logo no início fizemos um diagnóstico do que tinha aqui em Campinas e entendemos que Campinas já tem muita política pública voltada para as mulheres, certo? Talvez ainda não seja o suficiente, talvez ainda não tenha alcançado a quantidade de mulheres necessárias, mas elas já existem. Então, o que nós pensamos, né, fazer durante esse primeiro ano de criação? Nós iríamos fortalecer e divulgar todas essas políticas que já estão, que eram existentes. Quando eu falei para você do SEAMO, Fátima, o SEAMO é um serviço, que é uma política pública, que existe há 23 anos. Ninguém conhece. Eu já tinha escutado falar do Não, SEAMO? não. Você entende? Então, É assim, que conscientização, né? Precisa fazer um trabalho. é Esse informação. aqui no podcast já é um. Exato, Pode usar meu exato. podcast para vir mais vezes aqui. Ótimo. Pode Depois eu vou usar. falar dos botões de emergência que existe. Tem botão de emergência para quem usa o transporte público, tem botão de emergência para quem tem medida Nossa, protetiva. que legal. Depois a gente fala tudo isso, Tá. mas assim, só para não perder aqui meu raciocínio. É isso, a gente identificou que já existiam muitas políticas públicas. Então vamos fazer o seguinte: nesse primeiro ano, que a gente ainda está se estruturando, vamos fazer campanhas aí massivas de divulgação dessa rede de apoio existente aqui em Campinas e vamos começar a trabalhar na prevenção. Precisamos lançar programas para a gente começar a trabalhar, porque isso sim é uma necessidade, né? E a gente entendeu que né, não adianta ficar só enxugando ali o gelo, né? Ou Exato. O atuando depois que efeito, a né? violência já aconteceu. Você tem que atacar a causa, Uhum. né? A cartilha surge justamente com esse caráter informativo. Então, ali naquela cartilha que foi desenvolvida pela Secretaria de Comunicação, ela fala basicamente da Lei Maria da Penha, dos tipos de violência. Tem um quiz para você entender se você está ou não em um relacionamento Olha isso é abusivo, interessante. porque isso é Uhum. interessante. A gente, né, muitas vezes não A sabe. pessoa que tiver consciência vai saber. Vai saber. É um quiz interessante até para os homens fazerem, né? Para saberem se eles também estão se Verdade, comportando de é forma verdade. abusiva, né? É Porque eles também verdade. não têm muito esse conhecimento. E ali tem o telefone de toda a rede de apoio que E existe onde aqui que a em pessoa que Campinas. tem interesse poderia pegar essa cartilha? Na Casa da Mulher Ó, Campineira. Casa da Mulher Campineira, você pega essa cartilha. E em qualquer ação que a gente faça, Fátima, e a gente faz muitas ações, de domingo a domingo nós estamos na rua, a gente sempre leva essas cartilhas também, Que que são bacana. cartilhas informativas. Então, foi feita, né, essa cartilha, e a gente começou a fazer um trabalho muito bacana, em parceria com a Secretaria de Educação, e também com a Secretaria de Assistência Social, porque isso é interessante, viu, Fátima, dizer. A nossa Secretaria da Mulher é uma secretaria relativamente pequena, porque a premissa dela é trabalhar intersetorialmente com as outras secretarias. Porque tem mulher na saúde, tem mulher na educação, tem mulher na segurança pública, tem mulher na assistência social, tem mulher na habitação. Então, o que a gente faz?
tenta fortalecer exatamente o que já existe dentro dessas secretarias e criar o que ainda é inexistente. Mas a gente sempre está trabalhando com elas, em parceria, porque eu não posso lançar nenhum programa Tá certo. educacional se eu não tiver com a Secretaria da Educação envolvida. Não, e é bacana isso, né? Lógico, Time, ganha tudo muito mais envolvido. peso. Nossa. Ganha muito mais peso. Então, junto com a Secretaria da Educação, a gente começou a fazer um trabalho muito bacana com os alunos de 8º anos. Então, a gente vai até Nas as escolas públicas. nas escolas municipais Tá. públicas, isso, a princípio, sim. A gente vai até as escolas e faz rodas de conversa e a gente, enfim, fala sobre masculinidade, fala sobre misoginia, escuta o que eles têm a dizer, o que eles entendem. A gente passa alguns vídeos e depois pede para eles comentarem o que eles sentiram ao assistir os vídeos. Então, isso já está acontecendo. Sim, sim, nós já atingimos mais de 500 alunos aí, Que desde bacana, o começo. parabéns. É um grupo multifuncional e a gente está percorrendo todas as escolas públicas que têm os 8º anos, que tem 8º anos, né? Perfeito. E o que a gente também está fazendo com os mais jovens, né? Estão sendo introduzidas algumas aulas para os mais jovens, com outro linguajar, né? Para os pequenininhos, assim, a gente não pode falar diretamente sobre violência doméstica, mas a gente fala sobre a valorização do papel das mulheres, Perfeito. né? A gente Que começa adequou em a casa. comunicação, Aham. tal. E tudo isso, Fátima, no final do ano, vai haver uma premiação para as melhores redações e para que esses mais legal. jovens, para as melhores frases e desenhos. Nossa, isso incentiva demais, né? Exatamente. E aí entra também a Secretaria de Cultura da Alexandra Caprioli, Que que bacana. esteve aqui, Esteve né? aqui no meu pod, que é maravilhosa também, que faz um trabalho incrível. Isso. Então, no final do ano, nós nos uniremos e faremos essa premiação. E o seguinte, eles vão Ah, você me ganhar. convida? Eu quero ir para Claro! registrar para os meus seguidores, para mostrar todo esse trabalho, que é tão Claro. lindo. Quando o convidado vem, depois a gente mostra até essa cartilha. Eu vou voltar lá, que eu quero Claro. mostrar, eu quero pegar uma para mim e mostrar. Com Para os certeza. seguidores verem como que é importante. Isso Que é é o que a gente super está falando, importante. né? É a prevenção. Se cada um de nós pudermos influenciar numa parte positiva, a gente já está ajudando a transformação. Porque as Isso. pessoas buscam muito, né, o todo. Tem que ter, tem muita gente, tem que ter para ajudar. Não, mas se cada um fizer um pouquinho, eu sempre entendo assim, É isso. a gente já vai ter essa constância e a coisa vai crescendo, crescendo. Quando vê, tá todo mundo aí, ó, apoiando, ajudando para crescer muito mais a cura do que a doença. Porque Exatamente. isso é uma A gente doença. precisa estancar. Vai chegar uma hora Exatamente. que a gente vai precisar estancar. E fala um pouquinho para mim que esse projeto seu, desse da Casa da Mulher, é maravilhoso, sensacional. Quero que vocês conheçam, vão até lá. Mas eu queria, como o tempo é curto, né? É 1 hora, parece que é muito, mas já está quase acabando, daqui a pouco já Não estamos encerrando. acredito, gente. Juro. Verdade. É verdade. Olha. Você não falei que é uma delícia vir aqui? Nossa Falei Senhora. para você. E aí vai ter também a feira que eu vi agora sábado, né? Da parte de feira Isso. afro. É a segunda. É a segunda edição da Feira Afro. Ai, conta um pouquinho pra Tá. gente. Ó, eu só vou terminar porque eu acho que é importante Então falar vai, isso. fala, Bom, pode falar. vai ter então essa premiação desses alunos no final do ano e, enfim, eles vão ganhar viagens com acompanhantes. Na premiação. Olha, viagem. Isso, bolsas de estudo. Nossa. Então, assim, é uma forma deles se engajarem também. E é muito interessante, Fátima, porque realmente eles perguntam, É uma eles... delícia, né? muito bacana, tem sido um trabalho muito interessante. Então, esse que a gente está fazendo junto com a Secretaria de Educação. Junto com a Secretaria de Saúde, a gente está fazendo uma formação de todos os... Uma formação, na verdade, que vai ser passada para todos os agentes de saúde das unidades básicas, ou seja, esses agentes são aquelas pessoas que entram dentro das casas, fazem aquelas pesquisas, eles sei. conhecem as famílias, eles têm, né? E assim, a gente está fazendo um treinamento para que eles consigam perceber, sem que a pessoa fale ou não queira falar, que está acontecendo alguma coisa estranha dentro daquela casa. Nossa, isso é muito bacana. Esses agentes vão Olha, ajudar muito. muito, porque assim, ao perceber, eles podem já Já traz. chamar a mulher e falar, informação. olha, você Aham. sabia que aqui em Campinas existe uma rede de apoio? Você conhece? Já estou falar da Casa da Mulher Campineira. Você entende? A gente está querendo ter mais capilaridade, Tá alcançar o certinho. máximo de mulheres possíveis para prevenir
que a violência aconteça, né? E aí o objetivo desse programa é alcançar aproximadamente 3.200 agentes. Então, olha quantas pessoas vão estar preparadas para identificar logo no começo e já oferecer os serviços municipais para essas mulheres. E esse trabalho que vocês fazem, né, de prevenção que você está falando aí, para ajudar, para que não tenha, né, já cuidando Isso. da raiz do problema, vocês também fazem associações, essas comunidades, sabe, que tem sempre uma presidente, sabe, essas coisas Sim. de comunidade, que eu acho que é bem bacana, né, Não, também. é muito bacana. Quem nos convida, a gente vai falar a respeito. A gente já foi até em conselho de segurança dos bairros, do Conseg. E quem nos chama, a gente Vocês está vão. lá prontamente disponíveis para Eu vou colocar auxiliar. tudo isso também num corte no meu Instagram, sabe? Desse nosso Perfeito. papo, para pedir para quem quiser ter interesse, de repente a pessoa, sei lá, presidente de uma comunidade, tem uma associação, tem algo, eu Isso. sou líder, né, de tal parte, Isso, quero saber, maravilhoso. que convidando as lideranças para participar e apoiar o projeto da Casa Exato. da Mulher. Exato, que nos Acho chamem, a gente maravilhoso. vai até lá e a gente fala Perfeito. todos os serviços e fala sobre essa rede de apoio que existe também aqui na cidade, que é tão importante, né? Com A gente certeza. falar a respeito. E um terceiro também projeto que a gente desenvolveu, e esse foi muito bacana, porque surgiu através de uma provocação do Ministério Público, né? Junto então com a Prefeitura de Campinas e algumas lideranças religiosas aqui da cidade, nós fizemos uma cartilha, igual essa que eu mencionei, mas voltada para o público evangélico. Por quê? A gente teve acesso a um estudo da Unicamp que dizia que quase 60% das mulheres que são vítimas de violência, 40%, desculpa, vítimas de violência, são evangélicas. E aí o que Meu acontece? Deus. Muitas vezes elas 40%? elas são evangélicas. Gente. Isso não quer dizer que a violência esteja sendo cometida por evangélicos. Tá, entendi. Não é isso que eu Aham. estou dizendo, Não, mas entendi. elas são evangélicas, não Entendi. É a necessariamente o porcentagem. companheiro é também, Tá, né? entendi. Às vezes até porque pode ser de outra. Claro, ou nem ter, ou nem nem ter religião. Mas, enfim, então o Ministério Público nos procurou para que a gente fizesse alguma coisa voltada para essas mulheres. E foi muito bacana porque tiveram muitos líderes religiosos no dia do lançamento desse programa. Fátima, tinham mais de 110 líderes religiosos que aderiram a esse programa e o que se trata esse programa. Nós vamos também começar a fazer algumas formações para essas lideranças religiosas saberem como acolher essa mulher e encaminhar para os nossos serviços quando elas trouxerem isso. Porque a mulher evangélica, normalmente, Fátima, antes de procurar qualquer outro serviço, ela procura o seu pastor ou a sua pastora. E se eles não estão preparados para justamente acolher e orientar essa mulher, por falta de conhecimento mesmo. Claro. Acabou, né? Exato. Então, assim, eles muitas vezes podem falar, olha, volta para casa. Então, esse projeto seria para atender também, para treinar, capacitar esses líderes religiosos que se interessaram e foi maravilhoso isso. Acolher essa pessoa e levar até vocês. É isso. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. E aí eu te digo, tinham mais de 110 líderes em cima do palco aderindo a esse programa. Olha. Então tem uma cartilha específica que é praticamente igual à cartilha que a gente distribui para a população, mas que tem ali alguns dizeres, tem Nossa, sensacional, ótima ideia. Perfeito. Muito bacana. Projeto lindo. E aí, também assim, partindo desse projeto, Fátima, a gente já está em contato com outras religiões que também estão nos procurando para que a gente auxilie então, isso que eu ia perguntar sentido. agora. Isso aí é muito legal. Começa com... Claro, claro. Então, assim, já tiveram... líderes de terreiros, né, de religiões de matriz africana nos procurando também. Que bacana, é sensacional. Porque você vê, acontece em todo lugar. Claro, né? Não, e já que estamos falando de líderes religiosos, são todas religiões. São todas as religiões, né? Bacana. Essa foi especificamente para os evangélicos, porque veio através desse estudo. Então, mais uma dica da Ale aqui, gente. Líderes religiosos que tenham interesse, em ajudar o projeto da Casa da Mulher estão todos convidados para participar. Olha que interessante. A gente vai até o local, ao templo, a gente pode fazer uma palestra, a gente pode... olha o convite. Exato. Né? É só chamar. Já usa o meu canal também, que já pode falar. Manda um direct
que a gente envia direitinho aqui para a Casa Isso. da Mulher, para a Lê. Maravilhoso. Quanto maior o número de mulheres a Perfeito. gente conseguir atingir, Ai, gente, é uma missão maravilhosa, isso, porque né? E diminuir isso, que isso é um absurdo. É. E tem que acabar. É. Enquanto pudermos fazer prevenções, você vai ver, porque uma hora vai fazendo tanta prevenção, tanta ação corretiva, né? Tudo fazendo antes de que Exato. aconteça, já cuidando dos meninos, aí crescendo Isso. adolescente, sendo um homem melhor, que parece que agora não dá em nada, mas daqui uns 5, 10 anos a gente vai ter esse Lógico. efeito que isso vai É. dar. Para chegar no futuro, a gente poder falar, nossa, Não, zerou. os Eu meninos falo que ver precisam, os filhos, os netos lá na frente, todo mundo, né? Podendo ter uma vida melhor, sem agressão, né? E os meninos precisam, Fátima, ser Demais. trabalhados muito, porque, Demais. inclusive, assim, lógico, está acontecendo tudo que está acontecendo. Normalmente, né, esses agressores variam aí a idade de 30, 40 anos e tal, mas agora a gente está vendo essa crescente também entre os adolescentes, né? Não de feminicídio em si, mas de estupros coletivos nas escolas, Red absurdo, é muita Pill. violência, gente. Então, assim, a gente precisa conversar o quanto antes com esses meninos, porque eles vão ser, né, os adultos, Os como adultos você do futuro, disse. exatamente. E eles já precisam crescer, pelo amor de Deus. Eles não podem crescer influenciados por esses coaches de masculinidade exatamente. que agora tem, né, a dar com pau na internet, falando um monte de besteira, sem nada a ninguém ver. regularizar e sem ninguém falar, meu, corta esse perfil, pelo amor de Deus, porque Tá ali, assim, né? o que eles estão ensinando para esses meninos é assustador. Meu Deus. É assustador. Precisava de uma regulamentação mesmo forte nesse sentido, porque o que eles estão ali fazendo é ensinando esses meninos a ter ódio pelas mulheres, né? O movimento Red Pill Exatamente. basicamente isso, E aí né? gera tudo isso que nós estamos Pronto, vendo. e a gente está lutando tanto para mudar essa geração mais velha aqui, que, né, foi criada, inclusive com uma desigualdade muito maior do que a gente vê hoje, né, de gênero. A gente está brigando aqui com eles para que eles mudem culturalmente, né, e entendam essa nova mulher que está surgindo, mais empoderada, mais ciente dos seus direitos. Só que está vindo uma geração aí mais nova, totalmente contaminada. Pelo amor de Deus, né? E não era Pô, para ser assim, né? não era pra ser assim. totalmente diferente. É. Mas lindo o trabalho, parabéns, Ale. Que lindo. Parabéns Obrigada. a você, a toda a equipe, a todos os profissionais que estão juntos. Que você tem um apoio enorme aí. E a todas as secretarias que estão ajudando, como você Isso. relatou, que isso é fundamental. Eu E toda vez, todo lugar que eu vou, eu estendo todo Tem que ser. esse agradecimento e esse reconhecimento que a nossa secretaria está tendo. É de toda a minha equipe, é de todos os outros secretários municipais que estão nos apoiando e é da gestão do nosso prefeito, que é muito incisivo nessa questão da mulher, sabe? Então para você que acha, né, de repente, nem sabia o que estava sendo feito, tá aqui o depoimento. A gente, é o que eu falo, às vezes também a gente tem que buscar informação. Isso. É que muitas pessoas ficam esperando a informação vir. Então, quando não tem, aí vai reclamar. Só que reclama daquilo que nem vê e não Exato. sabe. Então, primeiro vamos ver, vamos lá acompanhar, que nem eu fiz questão de ir lá Exato. de perto. É. Fui, vi, conheci os departamentos. Cada um pode ir lá ver também, entendeu? Tá aberto ali. É público, é um espaço público. Vai Exato. lá na 11 de agosto, conheça, é bem grande, tá escrito Casa da Mulher Campineira. Não tem nem o que falar. Chega lá, eles super um acolhimento perfeito, porque eles são todos educados, gentis, e aí você tira suas dúvidas. E todos os líderes religiosos convidados também a participar desse apoio. Quem tiver interesse, quem quiser se informar, quem quiser entender um pouco melhor de todas as legislações, de todo o trabalho que a gente executa aqui em Campinas, é só nos chamar. E eu, como palestrante, mentora e consultora, eu falei, onde eu for, eu vou levar isso daí. Quero pegar várias cartilhas para distribuir. Ótimo, porque Fátima, é um trabalho, né? Você vai É. distribuindo dentro das empresas, você está fortalecendo. Isso. Principalmente aqui em Campinas. Isso que você falou muito interessante também das empresas. A gente tem um trabalho junto com algumas empresas do setor privado. São empresas que têm um selo, né? Que a gente entrega, que é um selo de reconhecimento, chama Selo Empresa Amiga da Mulher, que são empresas que têm políticas internas voltadas para a mulher, que têm um certo olhar diferenciado para as mulheres, então eles recebem esse selo da prefeitura e a gente está começando a fazer um trabalho um pouco mais consolidado com essas empresas nesse sentido, para que eles também nos ajudem em toda essa divulgação, porque o enfrentamento à violência, Fátima, não é responsabilidade de um único grupo específico. Então,
Se todos ficar nós. esperando só o poder Não, público. não tem melhoria. Não, a gente tem que se unir, sociedade civil, iniciativa privada, poder público, a gente tem que vestir todo Mas mundo é a o que eu mesma falei, se camisa. cada um fizer um pouquinho, Exato. esse pouquinho vai se transformar nossa, É isso. um enorme, né? Uma enorme ação para ajudar a não ter mais isso. E conseguimos, se Deus quiser, um dia zerar, né? Exatamente. E aí, né, estamos com um pouquinho de tempo, assim, só fala desse projeto de sábado, que vai acontecer sábado agora. Sim, como eu disse, né? A gente já tem um programa de empreendedorismo, onde tem a Feira da Mulher Empreendedora, né? Um programa super consolidado aqui na cidade de Campinas, onde elas podem comercializar seus produtos de maneira gratuita. Então, é uma feira que está espalhada por toda a cidade. E aí, a gente fez um recadastramento dessas mulheres recentemente e a gente notou que a gente precisaria tratar um pouco melhor dessa questão da diversidade, né? E aí surge a ideia, por que a gente não faz uma feira afrocultural? Porque o que acontece, para participar dessa feira, Fátima, como já tem muitas mulheres inscritas, a gente faz um sorteio, então nem todas são contempladas, enfim. E como a gente entende, né, que quem sofre violência doméstica, isso são fatos, né? Hoje, a sua grande maioria são mulheres negras e pardas, então a gente precisava focar um pouco mais nesse público, né? Perfeito. Então, foi criada essa feira afrocultural com esse objetivo, que elas não precisem participar, então, de sorteio, nada disso, que ser uma feira exclusiva para elas. E a gente fez a primeira edição e foi muito bacana. Então, a gente teve uma adesão grande, elas ficaram muito satisfeitas. Então, a Todas gente agora... podem participar? Tipo assim, como é que é feito? A pessoa... só se inscrever. É só se inscrever. Nesse E onde agora se inscreve? nesse agora de sábado já Acabou, já esgotou. já esgotou. E onde vai ser a feira sábado? Na Praça Carlos Gomes. Então, vão ter várias atrações artísticas também, vão ter algumas apresentações. Então, assim, não é só a feira, vai ter um desfile. Ai, que legal. Vai ter isso, vai ser muito bacana. E a pessoa que perdeu, mas ela também é empreendedora e quer no futuro também participar da feira. Liga na Casa da Mulher Campineira ou vá até a Casa da Mulher Campineira e se inscreva no programa. Esse programa, a gente abre as inscrições, não existe uma periodicidade assim, assim, de tempos em tempos. Assim, porque às vezes eu vou falar que a cada 2 meses entendi, e eu não consigo entendi. cumprir, porque existe um número limitado de barracas, enfim. Mas a cada 2 meses, mais ou menos, a gente abre as inscrições. Então, assim, é só deixar o nome e passar por uma entrevista muito breve com as nossas coordenadoras e ela já começa a fazer parte do programa. Tem que ser moradora aqui de Campinas, né? Então tem que apresentar um comprovante de residência e basicamente é isso. Perfeito. Então, gente, tá feito o convite. Sábado, de que hora a que hora? Das 9 às 15 da tarde, Das na 9 às Praça 15. Carlos Gomes, ali no... Ah, é ali facinho. Das 9 a às segunda 15. edição da E vai ter Feira comidinha, Afrocultural. com certeza, Tudo. coisas gostosas, além de toda uma Tudo. atividade. E várias, né, empreendedoras e empreendedores ali, né? Isso. Que legal, Exatamente. muito bom, muito bom. Última pergunta para você, Lê. Com todo esse trabalho maravilhoso que você faz, qual é o legado mesmo que você quer deixar? Eu queria deixar um legado de que realmente... eu queria, pelo menos, deixar um programa e que assim, bem estruturado e que realmente esse programa tenha transformado a vida das mulheres, como o programa das mulheres empreendedoras faz, como o serviço do SEMO faz. Eu queria deixar também um programa lá com a minha assinatura de que realmente vidas foram transformadas através desse novo programa, digamos assim, de algo que ninguém tinha pensado Que é ainda. um legado que você está deixando. Eu espero, né? Não, e você já está deixando. Fora o acolhimento que você tem, o carinho que você tem por todos. É nítido, não é? Você não é aquela pessoa que é máscaras, né? Que a gente vê que a pessoa fala, mas na prática não é. Não, é a realidade. Se quem for lá, chama a Alessandra para poder vir, não é? Lógico que ela tem muitas ocupações, mas assim, o sorriso a gente vê pela equipe. Eu falo que o líder, ele transmite a liderança dele pro time. E quando você chega no local e a equipe toda é sorridente, é porque o líder também é. Pode perceber. É um filtro. Para mim é um filtro muito importante. Eu vou nos locais, a primeira coisa que eu vejo, o problema está é a cultura, não sei o quê. Tá, mas a cultura somos nós. Aí você chega numa empresa, você olha para a cara das pessoas, são felizes, tá com aquele sorriso, você olha pro líder.
Que Se legal. você vê quando tá todo mundo desanimado, desmotivado, você olha pro líder. Entendi. Porque não adianta, eu falo que a gente tem que ter coerência, né? Com o que a gente diz e o que a gente faz. Não Exato. adianta nada, fala uma coisa e não pratica. E você tem coerência com a tua vida, isso é É. muito importante. Parabéns, Lê. Ai, que Fátima, linda. foi ótimo. Olha, Obrigada, viu? Tinha muito mais assunto, né, Fátima? Nossa Senhora. Tem tanto assunto pra Ai, gente uma conversar. liga. Então, gente, estou encerrando mais um episódio Histórias Nossas Histórias com essa convidada de hoje, que foi uma delícia o bate-papo. Olha, eu falo, tá imperdível. Depois na edição, todo mundo vai amar muito mais, que a gente vai colocando várias, Ótimo, né, ótimo. possibilidades. Para você que nos assistiu até agora, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Se você ainda não viu os outros podcasts, eu acho interessante você assistir, hein? Hoje é o episódio 5, mas tem os anteriores convidados todos top, sensacionais. E eu sempre digo que o conhecimento transforma. Exato. E esse foi mais um episódio. Encerro agora. Muito obrigada e até o próximo podcast.